Bom, gente, graça e paz a todos. Muito feliz de estar aqui. Eu quero começar cumprimentando minha esposa. Te amo. Do Egito, um grande amigo meu que está aqui hoje. E eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Mas hoje Deus tocou no meu coração para que eu não me atenha muito ao quem eu era, e sim à percepção que eu precisei ter para a minha mudança. E a minha história, a gente é muito acostumado a ver em depoimentos de drogadição, de alcoolismo, pessoas que sofreram muito durante sua infância, que tiveram algum tipo de abuso, algum tipo de trauma, não sei, algo que realmente impactou a sua vida de uma maneira negativa. E para você entender que essas dificuldades emocionais que geram o alcoolismo, a drogadição ou qualquer outro vício emocional, elas estão aí para todos. Eu quero te dizer que, na verdade, eu não tive nenhum tipo desses problemas. Muito pelo contrário. Eu sempre tive uma casa com dinheiro, eu sempre tive a oportunidade, eu era atleta de natação, eu estava nos melhores colégios, eu tinha tudo que um jovem de pré-adolescente poderia querer ter. E não posso dizer que tive uma infância ruim, mas não importa muito aquilo que realmente aconteceu. Importa muito mais aquilo que eu senti sobre aquilo que aconteceu. Ou seja, eu não tive um pai ausente, eu não tive uma mãe ausente, eu não fui abandonado, mas eu me sentia abandonado. Os meus pais não têm culpa nisso, mas eu me sentia abandonado. E para mim, a verdade que foi construída dentro do meu coração, dentro do meu ser, dentro do meu cérebro, foi uma verdade de abandono, mesmo que inconsciente. E isso foi me distanciando de Deus. Essa demanda emocional que cresceu, que eu permiti crescer dentro de mim, foi me afastando um pouco de Deus. E quando você se afasta de Deus, você, no caso eu, permito crescer um vazio dentro de mim, que é exatamente do tamanho de Deus. E esse vazio, ele precisa ser preenchido, porque ele dói. Como você vai preencher esse vazio é que é o X da questão. No meu caso, eu comecei a preencher esse vazio com álcool e posteriormente com drogas. Mas você pode preencher esse vazio com mentira, com desrespeito, desonra, com comida, com tantas coisas que a gente chama de vícios emocionais, podem ser usadas para preencher esse vazio. Mas o que acontece é que essas coisas, elas passam, e o vazio não. Por isso que quando eu tenho uma farra, uma bebida, uma droga, durante uma noite, ou talvez várias noites e vários dias, quando esse efeito passa, o vazio volta. Porque esse vazio não pode ser preenchido por outra coisa que não seja Jesus, que não seja Deus. O que acontece é que o sentimento de preenchimento que ocorre quando você está executando esse ato, no meu caso, beber, mentir, ter várias mulheres, desonrar meu pai, desonrar minha mãe, entre outros, comer. Durante o momento, ele preenche. Mas na manhã, como eu disse, ele esvazia novamente. E aí eu busco mais. E busco mais. E esse buscar mais me levou a um alcoolismo muito severo. Eu chegava a beber 10 litros de cachaça por dia. Eu usava drogas para poder conseguir ficar acordado. Fumava 5 carteiras de cigarro por dia. Eu tenho minha mão é toda queimada de cigarro, de dormir com cigarro.
Eu perdi a academia, eu era empresário, tinha 7 academias aqui em Fortaleza, eu perdi todas as academias. Eu brinco com o reverendo dizendo que eu bebi as 7 academias. Tive relacionamentos, perdi a minha... Eu era um atleta de natação, eu perdi isso também. Eu coloquei minha vida, perdi minha faculdade, não fui um bom aluno na escola. Eu desenvolvi algo que eu descobri que eu não preciso muito ler. Basta que eu preste atenção no que está falando ali na sala de aula, que eu já consigo assimilar o conteúdo suficiente. Mas eu sento na frente, não converso e só converso com a professora. Não é tão simples assim. E aí eu preciso realmente revisar a matéria. Mas mesmo assim, eu não fiz uma faculdade, eu não consegui terminar. Eu passei 10 anos na faculdade, inscrito na faculdade, pagando a faculdade, faltava, não ia. Quando ia, ficava no bar. Consumo de droga. Fui trabalhar num navio. Fiquei embarcado durante 2 contratos, que dá mais ou menos 1 ano e 8 meses. Depois retornei, fui morar em Curitiba. Em Curitiba eu fiquei sem dinheiro, fui quase morar na rua. Fiquei sem ter o que comer. Eu lembro que era emblemático, eu tinha um miojo. Era meu último alimento, quando minha avó me resgatou de Curitiba. Eu vim para cá, eu continuei bebendo cada vez mais, internado dentro de um quarto. Eu não saía de dentro do meu quarto. E existe algo, uma frase que rege a recuperação, que fala que você vai buscar ajuda quando a sua dor for maior do que o seu medo. Quando sua dor for maior do que o seu medo, você vai buscar ajuda. O que acontece é que nós tendemos a achar que esse momento de dor maior do que o medo é algo grande. É, por exemplo, eu quase morrer, eu quase perder um filho, ou eu quase perder um pai, algo grande, mas não necessariamente precisa ser isso. A gente chama isso de fundo do poço. O fundo do poço, ele não precisa ser algo gigantesco. O meu fundo do poço foi minha avó. Na época, com 80 anos, me pediu para dirigir para ela e eu não tive condições. Eu estava tão bêbado que não tinha condições de dirigir para ela. E isso me deixou extremamente ferido. E nesse dia eu pedi ajuda e me internei numa clínica. Eu sempre achei, melhor, durante algum tempo eu achei que Deus começou a agir na minha vida quando eu pedi para me internar. Mas eu descobri que na verdade não. Deus começou a agir na minha vida muito antes. Mas dentro da clínica, eu comecei a ter comportamentos diferenciados dos outros. Por exemplo, quando algo era proposto na minha vida, lá dentro da clínica, eu lembro que eu era meio chacotado, porque eram 5, 6 pessoas que tinham que fazer, e eu fazia só. E como todo mundo reclamava, porque os outros não faziam e acabavam não fazendo também, eu decidi fazer. Eu decidi cumprir o que era proposto. Porque Deus falava comigo e dizia: faça a sua parte. A sua recuperação é sua. Faça a sua parte. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para fazer alguma coisa, eu ia só, eu arrumava só. Eu tinha que fazer o exercício, eu fazia mais linhas do que era sugerido. Eu precisava fazer um inventário. O inventário é algo que a gente faz dentro do nosso programa, que é você contar a sua vida, né? E eu fiz um caderno de 32 matérias, assim, escrevi mesmo, passei uma semana escrevendo. Fiz tudo o que era proposto e saí da clínica. Quando eu saí da clínica, foi sugerido para mim 90 dias, 90 reuniões. Eu fiz 90 dias, 90 reuniões. Foi sugerido para mim, em momentos de solidão, em momentos de ócio, busque algum canto onde você possa se sentir bem. Eu chegava na igreja às 8 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. O Tadeu já faltava me expulsar aqui da igreja. Mas aqui eu me sentia seguro. Às vezes ficava no pátio, sentado sozinho. Mas aqui eu me sentia seguro. Não foi o sugerido? Então assim eu fazia. Na clínica, eu lembro que quem tinha bom comportamento e fazia todas as atividades, ganhava um dia livre. E o dia livre era ir para o AA, ir para o Alcoólatras Anônimos. E eu sempre ia. Até um dia que eu descobri que a minha
terapeuta era evangélica. Aí eu disse, agora eu vou me dar bem. Eu vou lá conversar com ela. Aquela igreja que eu ia, a igreja massa, tem umas bandas tocando, um monte de minazinha bonita, ar-condicionado. Eu vou para lá, sento lá no banco de trás, fico só vendo, um espairecer, né? Aí eu cheguei para ela e dei essa proposta. Ela perguntou qual é a sua igreja. Eu disse, Primeira Igreja Batista de Porangabuçu. Porque quando eu era daqui era Porangabuçu. Depois dos 10 anos de alcoolismo, virou Comunidade do Amor. Só que a minha terapeuta era daqui. Aí, em vez do meu plano de ficar lá atrás, eu sentei aqui, acho que na terceira ou quarta cadeira. Aí ela me apresentou ao reverendo. Eu tinha 60 quilos a menos, 10 anos mais velho, acabado pelo álcool, acabado pela vida dura de trabalhar no navio 16 horas por dia. E o reverendo me reconheceu. Eu não achei que ele fosse me reconhecer. E quando ele me reconheceu pelo nome, eu disse, aqui é a minha casa. E aí eu comecei a seguir aqui. Só que algo interessante é que das pessoas que se internaram comigo, que foram 54 pessoas, eu sou a única que não voltei para a clínica, que não recaí nenhuma vez. Eu nunca recaí. Eu lembro que uma vez dentro da clínica uma pessoa chegou para mim e falou assim, João, isso que eles estão falando é balela, isso é história, isso aí é para comer o teu dinheiro. E Deus falou assim para mim, pergunta quantas vezes ele já se internou. Eu perguntei, o cara falou 50. Aí eu entendi que eu não podia acreditar numa pessoa que tinha se internado 50 vezes. Ele não fez o que era proposto. E eu olhei para ele e falei assim, me apresenta um cara que tenha 5, 10 anos de sobriedade, que nunca tenha recaído, que fale a mesma coisa que eu acredito. Há um ano atrás, eu estava nessa clínica, dando meu testemunho, com 5 anos de sobriedade. E a pessoa que me falou isso, ela ainda estava na clínica. Depois de 5 anos que eu saí, ela ainda estava lá. Então eu acho que acreditar no processo valeu a pena. E a diferença entre a maioria dessas pessoas, e eu posso te dizer mais ainda, a diferença de quase todas as pessoas que entram em recuperação é a entrega da sua vida para Jesus. Seja pelo, vamos colocar assim, seja pelo espiritual, pela mágica que Deus pode fazer nas nossas vidas, ou seja pelo que cumprir o que a palavra de Deus nos manda, proporciona. Ser justo, andar com pessoas certas, ter os amigos certos, escolher com quem você anda, fazer o que a Bíblia mesmo diz. Fazer o que a Bíblia mesmo diz. Agora, hoje, eu sou líder do Ceará, do Celebrando a Recuperação. Eu viajo abrindo esse ministério em igrejas, eu sou o líder daqui, eu tenho uma vida transformada, mas o que eu quero conversar com vocês hoje mesmo, a mais do que a minha história, é o que foi mais importante para mim, no meu entendimento. Não tem como, eu gosto muito de falar isso, quem está nos celebrando sabe, não tem como eu pegar um copo, ou qualquer coisa que seja, e dizer assim, conserta, ajeita esse copo, se ele não estiver quebrado. Você concorda? Se eu pego um copo intacto, entrego na tua mão e digo ajeita, você vai olhar para o copo e vai fazer assim, como? Concorda? Se você não assume aquilo que está errado na sua vida, se você não tem esse discernimento de falar para Deus o que você quer que mude, é como se você estivesse entregando um copo perfeito. E não há espaço para mudança no perfeito. E foi com esse entendimento que eu não só parei de beber, mas é com esse entendimento que todos os dias eu mudo alguma coisa na minha vida. É com esse entendimento que todos os dias eu me aproximo mais
de Deus. Você precisa buscar, revelar, buscar a luz sobre o que não está correto na sua vida. Sobre aquele sentimento, sobre aquela atitude, sobre aquele hábito que você vem fazendo e você talvez nem queira fazê-lo, mas quando você percebe, você está executando. Seja comer, seja beber, seja desobedecer, seja desonrar seus líderes. Não é fácil para mim obedecer. Não é nem um pouco fácil para mim obedecer. Minha perna tremia assim, ó. Quando o reverendo, ou quando o meu líder de PG, ou quando qualquer autoridade sobre a minha vida, me dizia uma coisa que eu tinha certeza que ele estava errado. Mas eu escolhi obedecer. E continuo em sobriedade. Eu escolhi me submeter àquilo que me era proposto, em qualquer que fosse o canto. Então, quando você nega o que está acontecendo na sua vida, quando você pratica essa ação de esconder aquilo que não está legal, você não consegue permitir que os outros possam te ajudar. Então é muito fácil chegar aqui para mim, eu chegar aqui e dizer que a comunidade do amor não faz nada por mim. É muito fácil chegar aqui e dizer que eu estou aqui sentado há muito tempo e ninguém vai na minha casa. Eu estou aqui e ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim. Mas quando foi que você pediu? Quando foi que você chegou para o seu líder e falou, estou com essa dificuldade? Foi só quando eu tive a coragem necessária de olhar para minha avó e dizer, vó, eu sou um alcoólatra, eu preciso de ajuda. Foi que eles puderam fazer alguma coisa por mim. E eu quero te dizer que meu pai, já faziam 2 anos, que lutava pela minha sobriedade, mesmo sem me falar. E eu tenho certeza que os líderes da comunidade do amor, como fizeram por mim, fazem por você, que hoje, nesse momento, eles lutam pela sua mudança. A questão é, você permite? De verdade. Talvez pela primeira vez, faz essa reflexão. Você permite que o agir de Deus mude a sua vida? Ou você está brincando de ser crente? Como vem sendo o seu comportamento? Como você se comporta aqui no banco da igreja? Você conversa? Você brinca? Você leva na chacota? Ou você está atento, anotando, prestando atenção, louvando? Ou está conversando com o amigo do lado? Quero te dizer uma coisa, quando você conversa com seu amigo do lado, você não está embarreirando só a sua vida, não. Quando você conversa com o amigo do lado, você está embarreirando a vida do seu amigo, que talvez esteja querendo prestar atenção. Eu sento aqui, na frente. Minha esposa se chateia comigo, porque ela vem, não sei o que, presta atenção no culto. Eu não converso. Não converso. Se eu quiser conversar, eu fico em casa, cara. Mas tudo bem. Sua vida só vai mudar quando você se permitir. Lá em Romanos 7,18, diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Eu sei que você tem a vontade. Eu sei que você não gostaria de continuar fazendo aquilo que você vem fazendo. Eu sei, porque eu também sou assim.
Mas a questão aqui que eu quero trazer para vocês é: se você não abrir sua boca e falar, ninguém vai poder te ajudar. Eu tenho ferramentas e ferramentas, e coach, e psicologia, e CR, e Bíblia, e tudo que você puder imaginar, eu posso trazer para a sua vida. Mas eu nada posso fazer, nenhuma ferramenta dessa eu posso usar, se você não me disser o que é que você está precisando. Concorda comigo ou não? Quando a gente nega, a gente danifica os nossos sentimentos. A gente entra, é como se você tivesse uma ferida que está machucando sua mão e você tampão nessa ferida. Você não consegue, você não vê-la, você não a vê, você esconde, mas isso não quer dizer que ela parou de ter o processo de infecção. Ela vai continuar corroendo, ela vai continuar estragando sua mão, até que você tenha a coragem necessária de destamponar e tratar. Então a dor que você vem vivendo hoje, que te leva a cometer coisas, esse vazio que está dentro de você, se você não trouxer ele à luz, ele nunca vai cessar. Essa dor nunca vai parar, porque você está escondendo. E o pior é que essa dor, ela também aliena os teus sentimentos, as tuas amizades. Porque, querido, eu quero te dizer que você só está enganando a você mesmo. Porque as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que dizem que gostam de você, elas sabem que algo não vai bem. Talvez não saibam exatamente o que, mas elas sabem que algo não vai bem. E o pior, que mais uma vez eu te digo, elas não podem te ajudar, porque você não permite. É tão desgastante viver essa mentira, viver esse teatro que tem na sua vida, que esgota completamente as suas energias. Como é difícil esconder da sua esposa quando você vive em adultério. Quanta preocupação, quanto dilema, quanto dor acontece dentro de você quando o seu celular vibra e você ontem traiu a sua namorada, a sua esposa, pelo fato de você não saber que mensagem é aquela. E os celulares hoje ainda aparecem, né? Antigamente pelo menos era escondido, hoje ela já faz assim, aparecendo a mensagem. Eu lembro que eu me trancava no meu quarto e eu tinha que limpar a casa inteira quando minha mãe batia no portão, por causa do álcool e da droga que estava ali. Eu lembro que eu tinha que traçar planos e mais planos para conseguir sair de dentro da minha casa com 20 garrafas de cachaça, para que ninguém visse. Eu lembro de quantas e quantas vezes eu tive que mentir para justificar atitudes minhas, até para os meus amigos. Mas o pior não, mas eu quero te dizer, que está aqui um amigo meu de infância, que eu achei que enganei muitas vezes, e quantas vezes ele sabia o que estava acontecendo, mas eu não permitia que ele me ajudasse. Quantas vezes alguém quer estender a mão para você, quer te dar o caminho, e você não permite? Quantas vezes você teve a oportunidade de ser abençoado por alguém, mas você decidiu ser autossuficiente? Quantas vezes Deus já colocou o caminho certo para você seguir? Quantas vezes Deus já te disse: não, filho, não vai por aí, mas você é sábio demais, você é inteligente demais e perfeito demais para ir pelo caminho de Deus. O seu sempre é melhor. E foi exatamente aprendendo entendendo e aprendendo que o meu não é melhor, foi que eu consegui passar agora 6 anos em sobriedade.
tudo que não é verdade é mentira. Esse negócio de meia verdade, de não falar, eu queria falar a palavra bonita, mas eu me esqueci. Até tentei lembrar, mas não deu conta. Omitir. Omitir é a mesma coisa que mentir. Mas veio, tá vendo? Omitir é você não falar sobre o assunto. Ninguém sabe, ninguém me perguntou, eu não vou dizer. Só que você não consegue fazer isso de Deus. Para com Deus. Como tem sido a sua caminhada? Como tem sido os seus relacionamentos humanos? Sabe o que acontece? Nós só podemos dar para o outro aquilo que está dentro de nós. Se você não confia em você mesmo, se você não tem segurança em você mesmo, como você vai ter nos outros? Como você vai ter confiança em Deus? Mas acontece que Jesus, Deus, enviou Jesus para morrer na cruz por todos os seus pecados, para o perdão dos seus pecados. Deus perdoou todos os seus pecados. Quem é você para não perdoar o pecado do seu amigo? Quem é você para não se perdoar por tudo aquilo que você já cometeu? Se Deus perdoou, por que você não se perdoa? Se Deus agiu na sua vida em favor de tudo aquilo que você fez e mais do que você ainda vai fazer, por que você não se perdoa? O ministério de Jesus é baseado no amor e no perdão. Todos os ensinamentos são maravilhosos, são edificantes, princípios, dízimo, tudo é para a glória, é para o reino, tudo deve ser seguido. Mas sem amor e sem perdão, você não está vivendo o Evangelho. Perdoe a Deus, porque não foi culpa dele, foram as suas escolhas que te trouxeram até quem você é hoje. Seja bom ou ruim o teu resultado. Perdoe a você mesmo, porque Jesus já morreu pelos teus pecados, Deus já te perdoou. E perdoe aos outros, porque assim é que Jesus manda. O que acontece é que nós temos uma dificuldade muito grande de entregar as nossas vidas para Deus. E eu tenho que confessar para vocês, eu passei 4 anos e meio da minha caminhada de recuperação, da minha caminhada de nova vida, disputando com Deus quem é que sabia melhor sobre mim mesmo. Toda vez que dava ruim, eu entregava para Deus porque eu não sabia como fazer. As coisas iam melhorando. Quando estava bom, eu olhava para Deus e falava assim: valeu, obrigado, pode deixar que agora eu assumo. E aí acontecia o quê? Caía. Aí eu chegava: Deus, me ajuda que complicou o negócio aqui. Aí Deus trabalhava. E o que acontece é que o ser humano, eu vou falar só por mim, eu sou tão burro, que eu caí 10 anos em alcoolismo, sofri o que você talvez não possa imaginar, em 5 línguas diferentes, em 21 países eu sofri, porque eu achava que no navio o alcoolismo não ia me pegar, mas ele me pegou. E mesmo assim, depois de sobriedade, depois de viver na comunidade do amor, de viver com Deus, de viver tudo, eu ainda insistia em aprender na dor. Eu continuava insistindo, até que eu tive um momento com Deus,
muito forte, e eu decidi parar com esse vício de tirar o controle da minha vida da mão de Deus. E aí eu decidi entregar verdadeiramente a minha vida aos cuidados e controle de Cristo. O que aconteceu na minha vida de 1 ano para cá, não aconteceu nos 34 anos e meio que aconteceu. Mesmo com todo o dinheiro que eu tinha, mesmo com todas as oportunidades que eu tive na minha vida, eu não consegui fazer o que eu fiz nesse último 1 ano e meio na minha vida. Aí você me pergunta como? Eu digo, não sei. Simplesmente acontece. O que eu sei é, todos os dias eu oro: Deus, tira todo e qualquer entendimento que eu tenha sobre mim. Deus, tira toda a minha inteligência. Deus, tira tudo. Faz só o que o Senhor quiser. 90% eu não entendo. 99% eu não concordo. E 100% eu não faria dessa forma. Mas eu faço de acordo como Deus manda. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é tão simples assim. Mas sabe quando você é exposto para uma comida nova? Que você olha para aquela comida e fala assim, não, nunca comi, isso deve ser horrível. Aí alguém insiste para você e diz assim, não, come só um pouquinho, é bom. Aí você, não, isso aí não presta não. Até que você prova. Aí você, parece ser bom. Aí você vai lá e dá mais uma dentada. E você, nossa, realmente é bom. E aquilo ali talvez possa virar um dos pratos preferidos. Ou toda vez que você vê, se tiver a oportunidade de comer, você vai comer. Certo? Pois a graça imerecida de Deus é igual. Quando você entrega a sua vida para Deus, você tem uma pequena provinha. Aí você entrega a 2ª vez, a 3ª vez, as coisas vão dando certo, esse sabor doce vem vindo para a sua vida, e aí você aprende a entregar completamente a sua vida para Deus. Agora só estou sem horário total. Tá, então, e João, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar a minha história entregando minha vida para Deus? Primeira coisa, saia dessa negação que você vem vivendo. Acredite em mim. Se você orar para Deus, se você entregar na mão de Deus, e você tiver a coragem necessária para trazer à luz os teus defeitos, não é o defeito dos outros não, é os seus. Esquece os outros, só você. Deus vai fazer com você como Ele fez na minha vida. Minha primeira entrevista de emprego que eu tive, a primeira frase que eu falei foi que eu era alcoólatra. Todas as outras que eu tive até hoje, eu também falei que era alcoólatra. A minha esposa me conheceu dando um testemunho de alcoolismo. A minha família, que minha prima está aqui também, sabe de toda a minha história. Eu não nego para ninguém quem eu fui. Eu não nego para ninguém os meus defeitos. Sabe o que foi que isso me trouxe? Hoje eu sou um dos pilares emocionais da minha família. Hoje, quando grande parte da minha família quer um apoio que venha da parte de Deus, é a minha e minha esposa que eles procuram. Eu não consigo contar quantas vezes no meu privado alguém da minha família me procurou por um discernimento. Alguém que não fazia parte da família. Alguém que muitas vezes era esquecido de propósito, para não fazer com que o resto da família passasse vergonha. Alguém que era aceito única e exclusivamente porque era da família, mas querer mesmo, as minhas atitudes não permitiam que essas pessoas me quisessem. Hoje, eu sou pilar de transformação. A minha família olha para mim e eu tenho certeza do que eu digo, que elas sabem que é possível mudar
porque eu mudei. A ovelha negra da família não é mais a ovelha negra da família. A ovelha negra da família hoje é um homem de Deus. Hoje é um homem que viaja o Brasil, trazendo recuperação para a vida de outras pessoas. Mas eu precisei ter a coragem necessária de falar. Eu precisei ter a coragem necessária de me expor. Eu precisei ter a coragem necessária de mostrar aonde estava a minha dor. E algo que foi muito importante na minha vida, foi o Vida 3. O Vida 3, ele me mostrou algumas mazelas que ainda faltavam ser tratadas na minha vida. Mas não foi vir aqui e sentar e fingir que estou no Vida 3. Ou, como diz hoje em dia, fazer o selfie e postar no Instagram que estou no Vida 3. É vir e se permitir a cada ensinamento. É vir e se permitir a cada momento. Servir no Vida 3. O único canto que eu não servi ainda no Vida 3, mas se Deus quiser Ele vai me abençoar um dia eu sirvo. Foi uma piada interna aqui, minha e do Moza. Mas eu sirvo, e quem conhece, quem caminha aqui comigo, que já passou o Vida 3 comigo, sabe que eu sou um dos que mais pula, que mais me entrego, que chego em casa com os joelhos acabados. E não só aqui, em todos os momentos da minha vida. Eu me entrego por inteiro quando vem da parte de Deus. Eu me entrego por inteiro quando vem da parte de Deus. Principalmente quando só eu e Deus. Quando só está eu e Deus. Eu não faço pela minha esposa. Eu não faço pelo reverendo. Eu não faço pelo pastor Rafael. Eu não faço pela minha mãe, pelo meu pai. Eu faço única, exclusivamente por Deus. Única, exclusivamente por Deus. Permita Deus entrar no seu coração. Independente se você já entregou sua vida ou não. Independente se você tem Deus no seu coração ou não. Se você é evangélico, crente, cristão ou não. Sempre dá para permitir mais um pouco. Sempre dá para deixar Deus trabalhar mais. A questão é o quanto você busca, o quanto você permite que Deus trabalhe no seu coração. Não há nada que esteja tão difícil que Deus não possa mudar. Não há nada que esteja tão dolorida que Deus não possa sarar. Deus quer você por inteiro. Deus quer que você abra o seu coração de verdade, que você busque de verdade.